Olá, boa tarde, galera do nono ano, tudo bom? Tudo bem com vocês? Vocês estão aí já? Primeira aula do dia, da tarde, não é? Aula de geografia. A aula de hoje se chama Transformações Territoriais e a gente vai começar uma aula de revisão. Mas vocês me conhecem, não é? Eu sou a professora Mônica, sou professora de língua portuguesa, inclusive haverá também a nossa aula de revisão daqui a pouco, às 3h30. Vocês sabem bem, me acompanham lá no chat. Hoje eu estou aqui como moderadora. Vou ser a moderadora de um professor muito instigante. Esse professor, ele é muito famoso. Inclusive, eu sou fã, estou aqui muito feliz porque vou moderar a aula de nada mais, nada menos que Rodrigo Baglini. Olá, professor, bem. boa tarde. Eu agora fiquei assustado. Pensa Fique, pois fique. Não, mas assim, pensa num cabra que ficou agora nervoso. Porque, olha assim, molecada do nono não me conhece. Mas eles são os fofinhos. E aí, eles ó, são demais. a professora Mônica, ela virou e falou, ó, professor, galera do nono é firmeza, galera representa no chat, porque assim, o chat tem que ser legal, não pode ser chato. E aí, vou contar uma coisinha pra vocês, grandes mestres. Seguinte, professora Mônica, tava aqui pensando, porque eu falei, caraca, dá a primeira aula pro nono ano, e o nono ano é a molecada do estouro. Sim, Você tá ligado, velho? O nono sim. ano tá indo pro médio, já naquele ritmo pactão, manda ver. Isso. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Pro Mônica, que a Promônica é a rainha do nono ano, fiquei sabendo. Rainha do nono ano. É tão rainha que já o oráculo vai colocar no GC. Oba! Hashtag rainha do nono ano. Promônica. É, vocês vão perceber. Rainha do nono ano, Promônica. Mas assim, Promônica, eu te chamei, é claro, porque eu me fico mais confortável, porque eu tô nervoso. Tá bom. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós não estamos em nós dois. Nós estamos em 3 professores. Ah, sim. Gente, olha só, vocês lembram que ontem, na minha última aula, eu falei pra vocês da Sara? Hoje eu tô aqui, aliás, toda vez eu me confundo. Olha, gente, aqui. Aê, Felipe. Gente, olha, o sinal do Felipe é esse aqui, é uma letra F na bochecha aqui. Eu sou a Mônica e ontem na aula eu comecei com a audiodescrição, a minha autodescrição, porque a gente quer contemplar, não é, Rodrigo? Sim. A acessibilidade total. Quanto mais pudermos fazer, Melhor. e a gente sabe, a gente não dá aula sozinho, não é? A gente sempre tem os nossos outros professores convidados. O Felipe e a Camila hoje estão aqui representando a comunidade surda e a gente combinou de sempre fazer a nossa audiodescrição, porque tanto os alunos surdos como os alunos cegos também têm direito de saber o que está se passando aqui. Quem sou eu? Posso começar? Fica à vontade, vamos lá. Olha, ontem comecei falando como eu estava. Então, eu sou baixinha, estou sentada num banco amarelo, tenho aqui o meu casaco cor de vinho, por dentro uma blusa preta com algumas estampas, meus óculos são de coloração dourada, estou com unhas verdes, alguns anéis nas mãos e tenho a pele bege, marrom. Quem é você, professor Rodrigo? Eu sou o professor Baglini, estou exatamente de boina, sem óculos, barba, uma blusa, camiseta, enfim, um pouco azulada, camisa jeans com alguns rasgos em azul, tênis preto e, ao longo da aula, eu me movimento bastante. Precisa falar também seu sinal. Qual é seu E o sinal? meu sinal, é claro, aqui ó, que legal, Pro Baglini, isso eu fico tão feliz. O sinal da barba. É o sinal da barba, ou seja, isso eu não posso mais tirar a barba. Não. Não, E o mas meu, tudo e bem. o meu, e o meu? É o cabelo, ó. Faz assim, professora. Esse é o meu. É porque eu não tenho cabelo, aí eu... Mas pra você me chamar, você me chama assim, eu te chamo assim. Então tá bom. Muito Será bem. que o Oráculo já colocou a hashtag? Ai, meu Deus. Ah, não, olha que só, emoção. hashtag aí eu do nono ano, que Que demais. emoção, obrigada. Tá vendo, Obrigada. Oráculo? Muito obrigado. Vamos lá, grandes mestres, a gente já fez essa apresentação e é muito interessante, porque essa primeira conversa vocês vão se organizando. E ó, velho, já segue o rolê. Não adianta, se tu não registrar, tu não vai aprender nada. Sim. Ah, professor, não quero. Velho, tu não registrou, tu não aprende. Beleza? Sim. E aquilo, se tiver rolê zoado no chat, eu já vou logo virar aqui, ó, e vou falar aí, cara, você tá colocando elementos escrotos, e não rola. Inclusive, o chat tá aberto exatamente para quebrar as relações de distância que nós estamos vivendo. Porque assim, um processo de aprendizagem se dá pelas relações sociais. Mas vamos lá, o tema da aula hoje é muito curioso. Oráculo, joga aquele slide esperto lá da habilidade que sempre entra. Isso, joga na tela. Promônica, com a sua leitura impecável. Nossa, vamos por favor. lá.
A habilidade que vamos acionar hoje no ano é a seguinte: analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania, e relacionar com as implicações sociais, políticas econômicas, ambientais e culturais em diferentes países. O objeto de conhecimento será a integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Muito interessante esse assunto, hein? É muito interessante e muito louco. É um assunto de revisão e eu já vou fazer uma pergunta para eles. Molecada, sério, pra gente discutir conflitos sempre existiram. Tu sabe disso. Sempre existiram conflitos. Sempre. E os conflitos nos fazem crescer. Só que muitos conflitos, eles acontecem em espaços. O que normalmente na geografia a gente fala de espaço geográfico. O conjunto das relações do homem com a natureza, da natureza com o homem, enfim. E aí é muito importante pensar que esses conflitos que ocorrem no espaço geográfico ocorrem sobre um território. Vamos pensar um pouco aqui. Território, Promônica, é algo que normalmente a gente usa esse nome, território. O meu território, o território do saber, o território do pancadão. Sim. Não é? O território. Mas o que é território? O que seria território? Vamos pensar comigo. Aliás, eu não vou pensar nada, eu quero ver vocês no chat. Eu quero ver também. Vamos Ó, colocar seguinte, aí. gente, ajude. Se não colocar o que é território no chat, não dá pra continuar a aula. Vai, dá moral. Vamos viu? colocar o chat para ferver no ano. Oi, Vocês tá sabem fervendo. bem. Vamos lá. O que é território? O que é território, gente? Olha. Um lugar é o chão. Opa, peraí. Ah, Caio. hum. Ô, Caio, isso quase que quebra aqui, né? Essa cena, eu abaixar aqui. Caio, eu vou pegar o que tu colocou, velho. É o chão. E vamos ampliar essa capacidade? Sim. É o chão demarcado. O território é um espaço demarcado. Mas aí tem o Fabrício que falou área física, não combina? Uau, área física. Ô, Fabrício, estoura, hein? Você mandou ver. Porque, peraí, é o chão, é uma área física, então eu tenho um limite. Por exemplo, vamos pegar a escola, Promônica. A gente tá olhando assim, a gente fala, quando olha lá no pátio, molecada tá ligado, olha no pátio, a gente já fala, ó, ali é o território do rock. Não. E na sala de aula que tem um fundão, É o a território. galera... então. É um território. E aí, o que define que a galera é do fundão? As suas relações sociais. A galera, os parça, tá tudo no fundão. É o território do fundão. O território do rock. O território do funk. O território do estudo. A escola ela é feita disso, pequeno gafanhoto. É assim. Territórios são áreas demarcadas. Só que muito importante. Presta atenção. Essa área demarcada, ela é representada por um instrumento de poder. Tem alguém que manda. Ai, gente, aí já tem uma aqui. Olha, Guilherme falou que território é uma área controlada por alguém. Oráculo. Hashtag sou Guilherme. Não. Guilherme é top. Vamos dar moral. Gente, vamos dar uma aplaudida aí pro Guilherme porque ele mandou. Ó, sério. No chat, vocês adoram colocar emojis? Então coloca o emoji das pausas, hein? Pausas, ó. Os aplausos, Os pausa. aplausos. E eu do lado professor de português, hein, gente? Tá E bem? ele falou bem essa palavra, É. controle, controlado, olha. Território é controlado. Só que assim, Promônica, quem controla? Assim, qualquer um pode controlar? Será uma força oculta? Será uma mão invisível? Que será que controla, Quem gente? será que controla? O território está muito ligado ao Estado. Importante que o Estado ele é uma composição do governo, do povo e de outras instituições políticas, bem como do território. Nós, normalmente, elegemos em ambientes democráticos, que bom, pois até pouco tempo atrás não podíamos fazer isso, o nosso representante, o nosso político que vai organizar o território. É claro que, infelizmente, muitos enxergam um território não para o povo, mas um território como um instrumento seu de controle. Oráculo, já fez aquela hashtag? Olha só, para dar moral. A do Somos Guilherme? Sou Guilherme. Todo mundo aqui já colocou, já estão nas O Guilherme palmas. deve estar assim, ó, tá louco, hein? E já colocaram aqui. Olha, o Guilherme ele fez uma relação, eu achei muito legal, porque a gente saiu do chão. Isso. Do chão. Aí, espaço delimitado.
e de repente a gente fecha com alguém controlando. Isso. E ainda tem gente que fala que o nono é fraco. Não. Não. Pelo contrário, vocês têm a capacidade de transformar qualquer território. Ô, Oráculo, joga aquele slide esperto na tela. Os territórios dos países sempre foram os mesmos? Mônica, você acha que os países hoje, o tamanho, a extensão, você acha que eles sempre teve o mesmo tamanho? Assim, o Brasil, a Alemanha, os Estados Unidos, sempre teve o mesmo tamanho? Ou você acha que não? É achismo, então eu acho que não. Eu estava até perguntando ao professor, vai ter mapa mundi? Eu já vi até alguns mapa mundis diferentes, assim, de ponta cabeça, de cabeça para baixo, assim, a Ásia em outro lugar, sabe? Eu já vi. Isso é interessante. Aliás, até puxando o gancho, por isso que eu gosto dessa conversa que a Promônica colocou, olha que interessante. Promônica, você sabia que os mapas, eles são construções e instrumentos de poder, porque ele leva a informação. Então, imagina, por exemplo, que um cartógrafo europeu, MacArthur, ele vai desenhar o seu mapa mundi. E aí ele vai colocar a Europa grandona, vai mostrar o território da Europa enorme, no meio, no alto, para mostrar o poder. Aí tu pega uma imagem de satélite e aí a Europa é assim, ó. Exatamente. Pequenininha. Exatamente. Peraí. Então faz sentido. Porque se o mapa constrói poder, logo o mapa aumenta o território. Caraca. Mônica, você me pegou. Eu só estava achando. Mas você tá vendo como é interessante? É. Aliás, eu fiz a pergunta e eu não li o chat. O cara mal educado, né, velho? Vamos olhar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Oh, olha, Vitória, esse professor é meio louco. Vitória, nós somos loucos. E já tem aqui a hashtag Profimito. Não. Tira mito. Professor apenas. Por favor. Não. Muito legal, gente. Vocês são muito legais. Não. Me nota, professor Não, Ulisses, estou te notando. Vamos lá. Olha o território, olha como o Matheus colocou. Não, o Brasil... Gente, calma aí, não coloca o chat não que eu tô lendo. Aí, perdi. Ó, não, o Brasil poderia ser maior, mas Portugal não aceitou todo o território oferecido pela Espanha. O Acre não fazia nem parte do Brasil. Vocês estão danados. Será gente. que ele foi no Google caçar essa informação? Foi sim. Não. Ó. Não, gente, calma. Presta atenção na aula. Ô, Mônica, sabe o que acontece às vezes? A gente está dando aula, aí você pede a pergunta no chat. Aí ninguém coloca nada. Aí o primeiro que coloca, todo mundo começa a colocar embaixo. Isso acontece em língua portuguesa também, eu vejo, gente. Mas olha, o que ele acabou mostrando é, sim, de fato, que os territórios, eles sempre foram mudando ao longo da história. E muito importante, território significa poder. Deixa uma coisa muito clara, que no século XXI, você ter território não necessariamente é ter um espaço físico. Eu vou pegar, por exemplo, os Estados Unidos, grandes mestres. Os Estados Unidos, eles conseguem envolver todos por uma lógica de globalização. Portanto, o território econômico, o território social dos Estados Unidos é muito maior do que o seu espaço físico. Percebam? Então, isto é território. Tá bom? E até para responder o Matheus. Matheus, você está... É aqui essa câmera, desculpa, Oráculo, eu estava olhando aqui. Ó, Matheus, você está totalmente certo. É isso mesmo. O Acre foi adquirido do Brasil pela Bolívia no Tratado de Rio Branco. Inclusive, quem assinou o grande diplomata brasileiro, Barão de Rio Branco. Tanto que a capital do Acre chama Rio Branco. Você está totalmente certo. A gente não pode deixar eles sem essas construções. Então, os territórios nem sempre foram os mesmos. A história muda. A história constrói. Os territórios se ampliam. Mas, vou trazer um cabra aqui, que a geografia, olha assim, ó. É claro, gente, que todos depois de Milton Santos. Brasileiro, geógrafo brasileiro, filho, isso eu conheço. Não, e assim, Mônica, Milton Santos, você fala Milton Santos em qualquer lugar do mundo, os caras... E ontem, professor, eu estava falando para ele sobre a valorização da cultura afro-brasileira. Milton Santos era um geógrafo negro. Sim. Representa muito, gente. E a gente aqui, às vezes, não conhece, não fica pagando pau pro gringo. Branco. Oh, gente, não dá, né? Vamos ver o que Hatzel, ele diz? Oráculo, na tela. Ô, pequeno gafanhoto, vai anotando e tirando print. Isso aqui é importante. O território é condição de trabalho. O território é condição de trabalho. É condição de existência de uma sociedade. A perda do território, conduz à decadência de uma sociedade. Portanto, o território ele é vital.
Pra Mônica, na língua portuguesa, o vital, ele caberia em quê? Quando a gente Olha, fala um espaço vital. a gente pensa que vital tem aí toda uma raiz. Da onde que vem a palavra vital? Vem de vida. Então, vida é fundamental, porque sem vida não há ser. Peraí, então sem território não tem vida? Pode ser. É isso que a gente conclui pela palavra vital, não é? Por isso que, gente, você tá vendo? Eu que costumo falar nós vai, nós vem. Quando eu fico com a professora de português aqui do lado, você vê que eu vou até no controle, né, gente? Não. Não é? Mas ela acabou construindo. Olha só, o território é vida. Portanto, pequeno gafanhoto, eu vou até fechar aqui, não, vou fechar nessa, que essa aqui é top, ó. Portanto, quanto maior o seu território, maior a sua vida. Quanto menor o seu território, menor a sua vida. Pro Mônica, vamos fazer uma análise. Bora. Se quanto maior é o seu território, maior é a sua vida, logo é maior o seu poder. Se menor é o território, menor é a sua vida, logo, menor é seu poder. Peraí, sabe o que isso me fez? Por isso que eu gosto, e pior que foi agora. O quê? Baixou. Não, me lembrou a Idade Média, o feudalismo. Ah, O feudalismo era mais ou menos assim, o pequeno gafanhoto. Vou explicar assim de maneira bem rápida. Professores de história, não briguem comigo, tá, gente? É só para dar uma ilustrada na aula, tá bom? Senão eles começam, não é... A gente toma... Imagina tipo um espação grande, você tem um castelo, aí no castelo tem um senhor feudal ali, ele manda em tudo, pronto. E aí você tinha esse senhor feudal, o cara mandava em tudo. Tinha os camponeses não tinha nada, os caras moravam numa casinha pequenininha. E o que o senhor feudal fazia? Ele olhava para um outro senhor feudal, um outro espaço grande, que tem um território, chegava lá e falou, ô pequeno gafanhoto, chega aí. Aí chegava o senhor feudal, pactão, vamos fazer uma parceria? Só que assim, eu cuido do seu feudo, você cuida de mim. Isso me lembrou uma música. Eu cuido do seu feudo, você cuida de mim. Eu vou ser o seu sucerano e você vai ser meu vassalo. É mais ou menos assim, sucerano. Olha, você é rico, mas eu sou mais rico, é o sucerano. O vassalo é você é rico, mas não é tão rico quanto eu. Não sei se eu fui claro. Não fui. Ó, o sucerano, ele é o grande, ele é o poderoso, ele manda em tudo, é tipo a grande empresa. Aí o vassalo são as pequenas empresas que pagam pau para a grande empresa. E aí você sabe como é. É isso. E como o sucerano fazia isso? Ampliando o seu território. Por quê, Pro Mônica? Território é vital. Território é vida. e é poder. Ah, você tá vendo a Pro Mônica que Ai, vai gente. deixar. Não, ela vai falar essa última porque ficou muito legal. Ai. Território é vital. Território é vida. Território é? Poder. Caraca, Eu tenho até medo para falar essa palavra, mas é poder. É poder, gente. Agora aqui pensando, nós professores temos os nossos territórios, é a escola. A gente podia tanto ampliar o nosso território, né, professores e professoras? Você já pensou da capacidade de mudança? Seria mais ou menos assim, os professores são suceranos, os alunos são os vassalos, que vão juntos dominar o mundo. Isso Multiplicadores. é poder. Multiplicar demais. Aí, pensando nisso, Oráculo, volta o slide anterior. Obrigado, coloca na tela de novo, porque eu coloquei uma ilustração. A ilustração não pode ser aleatória. Tem um continente aí. Vai, galera, ajuda. É aquele continente que começa com eu e termina com Europa. Vai, qual é? Deixa eu ver, vamos lá, gente. Vocês sabem qual é esse? Falem pra gente aqui. A Europa, muito bem. Aí, Ana Carolina, João Vitor, Rian. O Rian falou Inglaterra. É quase. Mas tá dentro, não é? Vamos lá, tá tudo certo. Sim. Apesar que durante muito tempo, por isso que eu gosto da molecada colocando, a Inglaterra, ela era o império do sol que nunca dormia, do dia, eu não lembro agora, porque ela tinha territórios em todos os espaços. Então, basicamente, fica tranquilo, o mundo era o território da Inglaterra. Então, você também está certo. A gente vai fazendo alguns ensaios históricos aqui. Você está vendo como isso é bom? Não existe resposta perdida. Existe resposta não colocada. Amores, sabe por que eu coloquei Europa? Oráculo, joga na tela. Eu falo joga na tela, a galera fala, esse professor é folgado, né? Não é assim, quer ver? Mas é legal, quando eu falo Oráculo, tira da tela. Aí eu vou perguntar para o Oráculo. Oráculo, eu sou folgado? Obrigado, Oráculo. Então... O Oráculo diz, tá falado. Isso aí, ó. E pronto. Joga na tela de novo, Oráculo. Aí. Amorecos,
se vocês analisarem, eu tenho um continente europeu aí com várias ligações. Então os territórios se conectam, os territórios se trocam. E hoje, a gente já foi para a Idade Média, já vem para a Idade Moderna, e hoje nós vivemos um contexto muito da globalização, onde os territórios estão conectados por algo que a gente chama de, começa com "in" mesmo, tem um negócio que tem internet. O que, gente? Coloquem aqui. Começa com "in", termina com "net". Oh! E aí, gente, o que Será é? que a galera... Ah, já temos aqui o Douglas. Internet! Muito bem, Hashtag sou mais o Douglas! Ué. Porque vários colocaram império. Aí o Douglas veio com internet. Peraí. Tá casado. Tá casado, porque a internet é o grande império. E a internet concentra a informação. E se você concentra a informação, você tem um território mundial. Caraca, hein? Essa molecada é boa. Muitos. Oráculo, vamos fazer o seguinte? Nossa, eu ia olhar o oráculo e já colocou, sou mais Douglas. Sério? Sou mais o Douglas. Aê, o pessoal gente. deve estar achando que eu combinei os nomes. Não, gente, é agora. Oráculo, demora um pouquinho, que senão a galera vai achar que foi combinado. Você precisa estar digitando. Que a aula não está gravada, é ao vivo. É ao vivo. Tanto é ao vivo, quer ver? Vamos fazer o teste. A galera não acredita. Ó, para o chat agora. Para, todo mundo para. Agora, tem que parar. Para, gente. Não é para o moderador parar, é vocês que têm essa consciência. Para aí. Beleza, agora estão só mais o Douglas. Pera, olha aí. Beleza. Ó, parou. Aê, estão segurando o rolê. Isso. Sou mais o Douglas. A galera tá muito bem. Então é isso. Território é poder. Próximo slide, por gentileza. Pensando em território, os territórios se organizam pela regionalização. Pela regionalização. E aí eu vou ter duas regiões, portanto, eu posso ter territórios no continente europeu. E o continente europeu, ele vai ser organizado, ele foi, por aspectos históricos e econômicos. Eu vou ter, a um lado, a Europa Ocidental. A Europa Ocidental tem como característica básica ser países de forte industrialização e uma sociedade do consumo. Portanto, olha que interessante, é um território, e em cima desse território nós temos características. Do outro lado, a leste, nós vamos ter a Europa Oriental. E a Europa Oriental, ela carrega algumas características, ela traz algumas heranças dos antigos países socialistas. Dos antigos países que estavam sob o jugo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estes países, como eu mesmo apontei, eles são herdeiros de uma economia planificada. Portanto, os territórios no continente europeu caminharam por lógicas diferentes. Logo, poderes diferentes. É muito importante, Oráculo, eu quero essa última informação para eles registrarem. Que pode jogar na tela, por gentileza, Oráculo? Obrigado. A regionalização da Europa carrega diversos traços históricos, diversos. No entanto, durante a Guerra Fria, conteúdo tão discutido e já levantado com vocês ao longo desse bimestre, a rivalidade entre as duas Europas eclodiu de maneira mais notória entre capitalistas e socialistas. E a discussão aqui não é se você é um, se você é dois, se você é verde ou vermelho. A discussão é aqui entender quem tem o território. Porque para a gente entender sobre a regionalização do continente europeu, é claro, lindos, nós temos que compreender o que é território, que é um instrumento de poder. E em cima do território que se desenvolvem as diferenças culturais. Oráculo, próximo slide. Eu tenho aí mais ou menos um esboço, lembrando que o mapa é uma pequena representação de uma grande realidade. Tá bom, gente? Então, isso não é exato. Eu quero deixar muito claro que tem gente que olha e fala, tá tudo certo do lado verde, tá tudo errado do lado vermelho. Não! O mapa é uma pequena representação de uma grande totalidade. E dentro deste mapa, por gentileza, Oráculo, dentro deste mapa nós temos a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Já logo viro para vocês, mas esse mapa está faltando a indicação a norte, esse mapa está faltando a escala, este mapa está faltando os oceanos, enfim, o objetivo deste mapa é apenas trazer a vocês a regionalização. Importante, existe esta regionalização hoje no continente europeu? Hoje, de maneira muito clara? Não, mas as heranças estão presentes entre países da Europa Ocidental e países do leste europeu. Tanto que geral sabe o nome dos países da Europa Ocidental. Do leste europeu, male ele coloca a Rússia. O resto a galera nem lembra. Professor, tem aqui um aluno, Danilo Gomes, que ele
aponta aqui, Europa Ocidental tem uma economia melhor que a Oriental. Confere. Confere. Quem que falou isso? Olha, foi o Danilo Gomes. Danilo, sim. Confere. Inclusive, provavelmente, a lista de países europeus que você tem na sua cabeça, lindos, quase todos são da Europa Ocidental. Aliás, vamos fazer um teste? Coloquem de maneira muito rápida, não vale olhar no Google, tá, gente? Coloca aí 4, 5 países europeus no chat. Vai lá, rapidinho. Rapidinho. Eu tenho quase certeza absoluta, não vale a Rússia. Eu vou explicar o porquê que todos vão apontar a Europa Ocidental. Deixa eu ver aqui, ó. Inglaterra, França, Itália, Alemanha. Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Inglaterra, França. Todos da Europa Ocidental. Sim. Ninguém colocou Bulgária, Macedônia, Polônia. Um colocou Noruega. Noruega é Europa Ocidental. Ai, também. Olha lá, Theo. Olha lá. Ai, que lindos. Oh, gente, isso é muito importante. Próximo slide, por gentileza. Vou falar um pouco da Europa. E aí, deixa eu só explicar aqui, tem muitos professores e professoras que devem pensar assim, caraca, o Probaglini saiu da Europa para a Ásia. Gente, foi a habilidade, ela chega, e eu tenho que, numa mágica de 40 minutos, tentar sintetizar tudo. Como isto é uma aula de revisão, pode abrir para mim, por favor? Como isto é uma aula de revisão, eu tento trazer aqui os principais pontos, mas eu quero que nesta aula você, pequeno gafanhoto, saia principalmente com o conceito de território, porque você consegue interpretar várias coisas. Tudo bem? Coloca na tela. Ásia. Diversidades regionais. Portanto, eu tenho algumas diversidades em território. E falar de Ásia é muito curioso, Mônica, porque normalmente a gente fala de Ásia. Pode abrir para mim, por gentileza, aqui, que agora é um papo da hora com a Mônica. Essa câmera do meio aqui fica até legal, porque aí ela abre assim geral. Olha só. Bora. Não, mas é tranquilo. Mônica, você já, não sei, a gente fala de Ásia, aí o pessoal acha que a Ásia ela é composta só por japoneses e chineses, né? Eu penso sempre em China, Japão e Coreia. Coreia, mas todos com os olhos no puxar. Eu acho tão curioso, porque certa vez, eu estudando, eu vi que um indiano, ele é tão asiático quanto um japonês. Aí eu falei, estranho. Um russo da parte asiática é tão asiático quanto um árabe. Logo, eu percebi que a Ásia ela é composta de diversos territórios. Só que apenas um território chega a nós. Agora eu estou tentando linkar. A gente não combinou nada. Mas tem a ver com território? Tem. Em como esse território é mostrado pra gente? Ué, que produtos nós consumimos? É de um país em especial. Mas assim, vem de tudo. É aquele país que começa com X. É tudo made in China. Eles já estão falando aqui pra gente. É China, vários. Peraí, então a gente referencia os territórios pelos produtos e não pelas pessoas? Porque bem antes da China, a gente também referenciava a Ásia apenas pelo Japão. Porque o Japão, terceira economia do mundo, também exporta muito produto. Verdade. Mas a Índia não. A Índia não. A Índia, a gente sabe que tem a Índia. E aí você vira para o estudante, é bem curioso, vira para o estudante e fala, onde fica a Índia? A Índia ali, professor? Índia? Na Índia. E não, fala o continente. Professor, Índia? A gente fica na dúvida. É verdade, porque eu não sou professora de geografia. E isso é real, a gente fica na dúvida. Será que é Ásia? Não, eu fico na dúvida. Será que é Ásia, África, alguma coisa assim? Tá ali perto. Isso é genial, porque são os elementos e as informações que nós temos em cima de território. E a Ásia, oráculo na tela, por gentileza. E a Ásia, nós temos muitas diversidades regionais. Então a Ásia tem uma grande pluralidade cultural. Só para vocês terem ideia, pequeno gafanhoto, pode abrir aqui para mim. Tem uma região na Ásia, o Oriente Médio, só para vocês tomarem essa ideia. Esta região na Ásia, que não é uma região grande, ela é berço das 3 principais religiões monoteístas do mundo. Uma pequena região. Então você tem áreas territoriais que representam basicamente o mundo inteiro, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Perceberam o quanto os territórios são diversos? E aí você joga na tela, por gentileza, porque eu estou preocupado com o tempo, mas assim, mas o importante também não é a quantidade, e sim a qualidade. Olha, professor, tá tão legal. Você começou esse papo, assim, e aqui também no chat veio um papo tão legal. A professora Elaine, ela fala assim, gente, a Índia abastece de verduras regiões da Inglaterra, uma curiosidade para vocês. E vários aqui falando sobre outras curiosidades da China. Eles estão batendo um papo aqui no chat, tá legal também. Que legal! Isso é muito legal, principalmente quando o professor participa. É, verdade. Gente, o professor participou, a gente fica feliz.
Né? Mas assim, participar dos dois lados, falando bem, falando mal. O importante é participar. Isso aí não tem erro, não. E aí, grandes mestres, olha que interessante. A Ásia, ela, oráculo na tela, fica bonitão, bonitão, aê. Você tem a existência de antigas e grandes civilizações, aí você tem a civilização chinesa, que hoje comporta China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e os países do Sudeste Asiático. Nós temos o hindu, que comporta ali a Índia, e a islâmica, Oriente Médio. Olha, lindos, antes de mais nada, são as únicas frentes culturais, civilizações, territórios da Ásia? Não. Mas eu coloquei assim para ter uma dinâmica. O quão diverso é, o quão diferente é. Quer ver? Olha só, olha nas imagens aí, por favor. Você pega a primeira imagem, nós temos uma referência da China, da Mongólia, Coreia do Norte, um valor cultural totalmente diferente. Alguns budistas, outros confucionistas, outros taoístas. Velho, o mundo é... Professor, faça a descrição das imagens para contemplar a acessibilidade. Ai, Mônica. Não é? Gente, hashtag Promônica, rainha do 9º ano. É bom, não é? Isso. Olha só, gente. A primeira imagem, eu tenho, então, 7 crianças, onde 3 crianças estão pulando muito alegres num campo aberto. Quando a gente fala campo aberto, um gramado em verde e um fundo de céu azul. Uhum. A próxima imagem, eu tenho 4 pessoas com... Nossa, me deu um... Esqueci agora, como chama o chapéu? É como, não sei, esse chapéu é hinduísta, não é? Não, esses são muçulmanos. Eu esqueci, tem um chapéuzinho. Vocês podem me ajudar, oráculo? Não... Hã? Kippá? É o kippá? Kippá não é judeu? É judaico. Kippá é... Galera, no chat, tá tudo certo. Mas nós temos esse chapéu, está muito legal. E uma roupa branca, tá em preto e branco a imagem. A próxima imagem representa uma mulher com um lenço na frente. Esta imagem é uma imagem hindu. E assim, são culturas totalmente diferentes que estão dentro do mesmo território. E aí que é o grande problema. Porque por muitas vezes, Promônica, culturas diferentes dentro do mesmo território pode gerar conflitos. É. Sim. E aí a gente vai na essência da habilidade. Eles já estão falando aqui no chat, viu? Sobre vários conflitos envolvendo a China. Vários estão falando aqui. Gente, vocês começaram a perceber o quão é importante entender o território? Próximo slide, por gentileza. Eu joguei esse slide como provocação. Este é um território. Que território é este? Eu quero ver. Essa molecada já é uma molecada que reflete. Que território é este? Qual o território, gente? Que território é este? Isso é um território também. Olha, tem vários aqui, hein? Já estão. É um indígena, Amazônia, Tailândia, Brasil com Z, eles estão escrevendo. É, o Brasil com Z às vezes conhece mais o Brasil com S do que o com Z. A maioria está colocando que é um território indígena. Território indígena? Por que é um território indígena? Gente, alguém colocou, o pessoal colocou Taiwan? Colocaram. Teve aqui, viu, professor? Mas acho que foi... Aqui, ó. Achei. Ana Beatriz. Parece Taiwan ou Vietnã? Ana Beatriz, tá tudo certo, sim. Olha, parabéns, isso é um território de Taiwan, só que, antes de mais nada, é o território da criança. Por que eu falo isso? As guerras não são geradas por crianças. As guerras não são geradas pelas religiões. As guerras são geradas por quem está no poder. Se você pegar essas duas crianças e colocar em qualquer território do mundo, elas vão se dar bem. A pena que as crianças crescem e o instrumento de poder, por muitas vezes, as corrompe. Mas a criança, ela é democrática. Próximo slide, por favor. E aí a galera foi bem. A necessidade de territórios gera algumas tensões mundiais. Olha só o xadrezão lá, top. Um derrubando o outro. Rei e rainha. Isso. Lá no continente europeu, nós tivemos algumas fragmentações. Então, vou pegar o caso da Iugoslávia, que é massa. Gente, a Iugoslávia, ela tinha vários territórios dentro do seu grande território. Mas aí, durante o governo Tito, ele lá, punho de ferro, segurou o bonde. Mas, olha que interessante, Oráculo, eu quero que você coloque na tela, só para a galera registrar quantos territórios diferentes tinha dentro da Iugoslávia. Olha só, você tinha os sérvios, os croatas, os eslovenos, os montenegrinos, os macedônios, os albaneses, os bósnios, os húngaros, os búlgaros, os romenos, uma parte dos turcos e os gregos. Cansei. Quantos? Gente, tanto que
o conflito, a década de 90, na fragmentação, porque hoje você não tem mais Iugoslávia, amores. Você tem Croácia, você tem Macedônia, você tem Bósnia. Mas todos esses conflitos foram extremamente sangrentos durante a década de 90. Exatamente porque cada um estava querendo cuidar do seu território. Porque território é poder. Você pega o conflito no Cáucaso, entre a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão. Você pega no Oriente Médio, desde 1948, quando a ONU desenha o Estado de Israel, entre Israel e a questão palestina. Você pega um conflito na Caxemira, que é um conflito extremamente sério, com um potencial nuclear estratosférico que a galera não discute, que é o conflito entre a Índia e o Paquistão. Bem como você pega a tensão entre as Coreias. Gente, e é legal que vocês observaram que eu falei em conflitos étnicos, conflitos culturais, bem como conflitos políticos, no caso das Coreias. A disputa de território não cabe só ao território religioso. Cabe ao território religioso, cabe ao território econômico, cabe ao território político. E aí o oráculo falou o nome do chapéu, ele apontou aqui e eu não lembro mais. Qual é o oráculo? Ele... Carbush. Como? Tarbush. 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 Galera, se a gente errou aqui, comenta que a gente também foi ao vivo aqui. Tarbush. 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 Obrigada. Olha só, genial. Vamos pro próximo. E aí? Eita. Agora a descrição vai ser legal. É você que descreve. Ai, sobrou pra mim. Olha só, ali ao lado esquerdo, nós temos os aborígenes. Gente, nós temos 3 homens bem másculos. A foto está em preto e branco. Todos têm barba, todos se parecem, eles estão bem musculosos e têm os cabelos encaracolados também, não é? Então, com uma cara bem sisuda, bem fechada. E ali, à direita, a gente tem os maores performando o haka. Parece que estão performando como se estivessem dançando, talvez, em um movimento. As caras são bem inusitadas, eles estão com tatuagens assim no corpo. Parece que uma roupa diferenciada, tem penas nos ombros. E a gente tem um cinto com franjas na cintura. Tem homens e mulheres aí, vários na foto. Nossa, perfeita descrição. Legal, não é? Legal. Olha só, o que acontece? Só para explicar para vocês. Nós discutimos alguns conflitos geopolíticos territoriais na Europa, aí fomos para a Ásia. É claro, amores, eu queria ficar aqui horas conversando com você, mas o tempo não dá. E aí eu cheguei na Oceania. Eu tenho 2 espaços, aí a galera já colocou aqui no chat, enquanto vocês apontavam, os aborígenes. Ele é a população nativa da Austrália e, infelizmente, os aborígenes... Gente, essa primeira imagem, eles são os australianos, tá bom? Esses são os australianos, os nativos. Então você fala, mas o australiano é assim. Esse é o nativo, velho. Tá bom? E aí eles perderam seus territórios. Perderam seus territórios, principalmente... Teve um que falou que a Europa era a Inglaterra, né? Sim. Perderam seus territórios quando a Inglaterra impôs o seu novo território na Austrália. Tipo o que os portugueses fizeram aqui no Brasil, manja? Fazer uma relação assim. E aí a Inglaterra, não satisfeita, falou, peraí, eu tenho uma ilha aqui do lado da Austrália, que é uma grande ilha, que é a Nova Zelândia, vou fazer a mesma coisa. E aí impôs o seu território sobre o território dos maores. E estas imposições é onde ocorrem os conflitos. Se você perguntar para qualquer um que impôs um imperialista, ele vai falar, eu preciso de novos territórios. E aí, para a gente fechar a aula, sabe por que eles precisam de novos territórios, amores? Um simples motivo. Porque a capacidade de produção, de consumo deles é muito maior do que o seu próprio país. Então ele vai buscar dos outros. Ele vai roubar dos outros. Próximo slide para a gente fechar com alegria. O assunto de hoje foi... Olha só quantas coisas a gente discutiu. Legal. Pode fazer a sua leitura mágica? Território, regionalização europeia e asiática, mudanças nos territórios, conflitos entre esses territórios e Oceania. Tá vendo? Uhum. E aí vamos fazer aquele pensar, joga o slide, por gentileza, só para fechar aqui bonitinho, porque agora é importante. Então, próximo. Aí, oráculo. Vamos refletir. Qual é a porta que você quer entrar, tá? É por isso dessa imagem. Por que alguns estados aumentaram seus territórios ao longo da história? Não me coloca porque sim, porque você já está no 9º ano, pequeno gafanhoto. Porque o território é vital para o desenvolvimento de uma sociedade.
Ai, vários aqui. Por poder. Ah, eles curtirem. Sim, É a palavra que a palavra- Promônica tem medo. É a palavra-chave também da aula, não, É a professor? palavra-chave. Por causa do poder. É isso E que a eles última, responderam. é possível ampliar seu território sem guerras e conflitos? Como? Se sim, como? Se não, como? Perfeito? Tudo bem? E aí, desde ontem, o Centro de Mídias fez um lance massa aí, qual é? Aí, galera, conte pra gente que você acabou de assistir. Cara, eu não gostei da aula do Pro Rodrigo e da Pro Mônica. Coloca lá, velho. Eu gostei da aula do Pro Rodrigo e da Pro Mônica. Coloca lá. Mas é importante ter consciência. Você só consegue mudar com consciência e ser crítico e correto por aquilo que você vai construir. Olha que legal. Agora você pode dizer o que achou de suas aulas. Olha que massa. Você pode usar esse QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar sua avaliação e seus comentários. Vai tirando o print, bonitão. Professora Mônica, com todo respeito, como você abriu a aula, você vai fechar. Oh. Eu já vou me despedir deles. Muito obrigado. Obrigada pela aula, gente. 3h30 tem aula de revisão, sim, de língua portuguesa que eles estão perguntando, tá bom? Professor Rodrigo, obrigada a oportunidade. A gente se vê, gente. Até mais. Tchau.